fácil a gente cantar quando tudo está bem. Mas e quando há crises, confusão e fortes desabafos? Quem nunca passou por isso? Algumas situações são emocionalmente marcantes, envolvem pessoas, há muitos sentimentos e também ressentimentos. Como é que a gente pode lidar com tudo isso? Há 2 finais de semana atrás, nós refletimos sobre o profeta Oséias, e esse profeta, ele estava pregando para o povo de Israel, e como vocês veem aí no mapa, parte azul, azul e amarela, toda parte era o reino de Israel, mas o reino estava dividido. O reino do norte era Israel, e o povo de Israel estava mergulhado na idolatria e no adultério, e estavam sendo ameaçados pelos assírios, o exército poderoso. Mas hoje nós nos deparamos com uma das queixas de outro profeta, agora Jeremias, um profeta que anunciava a mensagem de Deus agora em Judá, no Reino do Sul. Mesmo depois de ter visto tudo aquilo que aconteceu com Israel, sendo tomado pelos cruéis assírios, parece que nada resolveu. Judá continuou insistindo nos mesmos pecados que Israel: idolatria e adultério. E agora a ameaça não era mais dos assírios, era dos babilônios, o exército muito mais poderoso que o da Assíria. Sinceramente, não me parece um texto bíblico muito sugestivo para um culto de aniversário da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e da Confissão de Augsburgo. O profeta se queixou porque a mensagem que ele anunciava era muito dura. Jeremias era motivo de chacota, de rejeição, apesar de dizer a verdade a um povo que não queria ouvir a verdade. Crises, confusão, fortes desabafos. Quem nunca passou por isso? O profeta Jeremias passou por isso. Afinal, o povo de Judá não queria se arrepender dos seus pecados. E como é triste isso para quem está anunciando a mensagem. E o profeta estava desencorajado. E lembro que ele sentiu-se enganado por Deus. Deus é tão poderoso na palavra. E ele se sentiu ludibriado, enganado, a ponto de o profeta tomar uma decisão: eu vou esquecer do Senhor e não falarei mais em seu nome. A gente viu aí no texto que ele não aguentou, a palavra queimava dentro do peito dele, e ele teve que voltar a anunciar a mensagem de Deus. Mas o detalhe, gente, o versículo 11, vocês perceberam que o profeta muda o discurso? Ao invés de se queixar, ele diz, do nada, parece assim: mas tu, ó Senhor, estás sempre comigo, e és forte e poderoso. Então ele passa a confiar em Deus o Senhor, pois com justiça tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. E Deus conhecia o coração de Jeremias. De repente, a nuvem de confusão e o desencorajamento deu lugar à confiança, ao ânimo, tanto que ele, no versículo 13, ainda ele convida: cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor. Não é estranho isso? O profeta de Deus, não é o profeta qualquer, o profeta de Deus, uma hora está confuso e desencorajado, mas depois ele desabafa e volta a confiar. Não é estranho isso? Tão instável esse profeta. Pode não parecer, meus amados, mas esse texto bíblico é muito sugestivo para este culto de aniversário. O discurso do profeta Jeremias é como uma janela que se abre e nos possibilita enxergar o confuso coração do profeta Jeremias. E eu digo para vocês que com certeza é um retrato do que acontece muitas vezes em nosso coração, de cada cristão ainda hoje. E eu tenho a impressão, e não tenho problemas nenhum em dizer,
que parece que esse coração, ele é inclinado à idolatria, por não confiar sempre em Deus. Quando não confiamos em Deus, sempre, o coração está inclinado à idolatria. E pode até querer substituir por outros deuses falsos, como aconteceu com Israel, como aconteceu com Judá. Deuses falsos. Ou mesmo o eu no coração, o meu eu, a minha vontade. Eu quero assumir. E o eu, os falsos ídolos, dão a falsa sensação que é mais importante, são mais confiáveis do que o próprio Deus. Somente quando deixou de olhar o nível horizontal, terreno e humano, cheio de problemas, frustrações e desencorajamento, para voltar-se ao Senhor Deus, aí então o profeta confiou novamente naquele que o havia chamado e havia dado a ele a palavra. Ele era profeta e proclamador da mensagem divina. Mas vamos insistir naquele ponto. Viram que o profeta sentiu-se enganado por Deus? O que é isso? Mais uma vez, uma falsa impressão do seu enganoso coração. Isso que o profeta diz, quão enganoso é o coração. Lá no capítulo 1, Deus disse assim, escute Jeremias, veja, antes, no processo do chamado de Jeremias, todas as pessoas desta terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo vão ficar contra você, mas hoje eu estou lhe dando forças para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada por muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze, e eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Aí diz ali no final, eu, o Senhor, falei. É Deus ali presente, lá no início do chamado. E o que aconteceu ao longo da vida e do ministério de Jeremias? Esse é o ponto. Ele esqueceu de quão forte e poderoso era o Senhor. Jeremias esqueceu da promessa que Deus fez para ele em frente à missão que ele iria enfrentar. E que difícil missão. Que difícil missão. Meus amados, para onde a Igreja Evangélica Luterana do Brasil está olhando? Você e eu. Nós estamos atentos às coisas desse mundo, desse plano terreno e humano, que nos deixa confusos, desencorajados, frustrados, desanimados, ou os nossos olhos da fé estão voltados para o Senhor Deus que provou o seu amor na cruz? Para onde a gente olha com atenção? Nós somos uma igreja cristã que preserva a confissão de fé. Isso é muito importante para nós. Porque essa fé ela é baseada na palavra de Deus, a confissão é baseada na palavra de Deus. E com essa base, os documentos confessionais foram escritos, como é o caso da Confissão de Augsburgo. A IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela é confessional desde a sua fundação. E nós não podemos esquecer disso. Por isso, volta e meia, nós temos que ser lembrados disso. E por que a confissão é tão importante? Jesus disse no final do Evangelho de hoje, vejam lá, se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Mas, olha o mas aí, se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai que está no céu que ela não pertence a mim. Por isso a confissão no batismo ela é pública. Os confirmados, que vêm aqui passar a confirmação, é uma confissão de fé, um juramento público. Você lembra o dia do seu batismo? Você lembra o dia da sua confirmação? A gente jura isso diante de Deus. A igreja que confessa esta fé, ela é identificada com Deus, por exemplo, no batismo. Gente, olha que riqueza isso. Ali nós fomos recebidos como filhos de Deus, Gálatas 3:26, por causa do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, Tito 3:5. No batismo nós fomos sepultados com Cristo, morremos para o pecado
e com Cristo ressuscitamos para andarmos em novidade de vida. Romanos 6:4. Recebemos o perdão, Atos 2:38. Fomos revestidos com as qualidades do próprio Cristo, Gálatas 3:27. O batismo agora salva vocês, 1 Pedro 3:21. E eu fiz questão de lembrar os versículos bíblicos, porque se eu falasse para vocês, podiam não acreditar, é a palavra de Deus. E aí, Jeremias tinha razão, quando disse, mas tu, ó Senhor, estás sempre comigo, e és forte e poderoso. Meus amados, como negar a eficácia do batismo como meio da graça? O batismo, ele não é apenas um evento. Dia 25 de junho de 2023, o Francisco foi batizado. É um evento, sim, mas é um processo contínuo. Nós lemos no Catecismo Menor o que Lutero diz, numa das questões, pergunta 302, o velho homem em nós, a condição de pecado, por contrição e arrependimento diários, deve ser afogado e morrer com todos os pecados e maus desejos, e por sua vez sair e ressurgir diariamente o novo homem, que viva em justiça e pureza diante de Deus eternamente. Na época de Jeremias não tinha batismo, mas Deus deixou claro que estaria ao lado do profeta, mesmo nos momentos de perseguição, ódio. Jesus disse a mesma coisa no texto do Santo Evangelho de hoje. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. E no final do Evangelho de Mateus, antes de subir ao céu, Jesus deixou a maravilhosa promessa. Lembrem disso, não esqueçam, como Jeremias, pode esquecer. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não é eu que estou falando, Jesus disse, Ele prometeu. E eu digo, meus amados, que isso é tão verdade essa promessa de Jesus, que real e verdadeiramente Ele está presente na Santa Ceia, como Ele prometeu. Então Jeremias tinha razão mesmo, mas tu, ó Senhor, estás sempre comigo, és forte e poderoso. Mas as crises, a confusão, os fortes desabafos existem. Quem nunca passou por isso? Passamos por isso quando nós olhamos horizontalmente. Nesse plano terreno humano, frustrante, desencorajador, uma realidade totalmente triste. Mas, verticalmente, nós damos de cara com Deus, aquele que provou o seu amor, a obra redentora na cruz, uma realidade diferente. Não é frustrante, mas é uma realidade feliz, de fidelidade, de amor verdadeiro, de perdão e salvação. E graças a Deus que isso está escrito na palavra e reafirmado nas confissões doutrinárias da Igreja Luterana. O que nos faz celebrar hoje os 119 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e os 493 anos da Confissão de Augsburgo, que são tesouros de Deus, daquele Deus que examina a nossa mente e os nossos corações. E mesmo em nossas crises, meus amados, mesmo em nossas crises, na confusão e nos fortes desabafos, Ele lida conosco com misericórdia. Por isso confessamos com o profeta Jeremias, mas tu, ó Senhor, estás comigo. Na dúvida ou nos momentos mais difíceis, não esqueçam, olhem para a cruz. Levantem os olhos e olhem para a cruz. Ali nós vamos enxergar o verdadeiro Deus por nós, por você e por mim, porque Ele está conosco. Amém.